Senhor Jesus, que Deus possa reinar sempre na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no meio da sua família, que Deus possa estar presente no meio de cada um de nós e que a palavra do Senhor possa nos alimentar a cada manhã aqui através desse propósito de fé que tem como intuito trazer uma mensagem de Deus àqueles que buscam resposta, trazer conhecimento, fazer com que cada um se aproxime mais e mais do Senhor, fazer com que Deus possa reinar absoluto em nossas vidas, que a palavra de Deus possa transformar o nosso dia a dia, transformar a nossa vida, nos dar sabedoria, orientação para escolher os melhores caminhos, os caminhos que nos levam à salvação, à justiça de Deus, o amor e a verdade. Que Deus possa reinar sempre em nós. Estaremos hoje vendo o capítulo de Zacarias, capítulo 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a dizer? Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver que nesse capítulo a palavra, aliás a frase, o Senhor dos Exércitos vai aparecer durante todo o capítulo, mostrando que é Deus que está falando. Então, se atente aí, porque é Deus que está falando para você, é o Senhor dos Exércitos que está falando, que está trazendo essa mensagem aos nossos corações. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Novamente, expressando o nome do Senhor aí, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, novamente: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando na sua paz. Observe que aqui uma promessa de esperança para Sião, para Jerusalém, para Israel. Observe que a palavra de Deus está sendo trazida ao coração de Israel aqui, que estava no exílio, que estava sofrendo a opressão da Babilônia, sofrendo o cerco da Babilônia, destruição pela Babilônia. Aqui Jesus, o Senhor dos Exércitos, Deus, traz uma esperança de renovação, uma renovação que traz paz também às nações. Quando ele fala aqui que voltarei a Sião, porque ali o Senhor não mais habitava no seu Monte Santo, onde tinha o templo do Senhor, por causa da rebeldia, por causa do pecado do povo, por causa da idolatria desse povo. E essa é uma mensagem forte para mim, para você. Deus não habita num local, num templo de prostituição, num templo de idolatria, num templo de injustiça, de mentiras, de pecado, de iniquidade, não. E nós somos templo do Senhor. Então isso é para nos dizer que é preciso que haja amor em nós, é preciso que nossas atitudes sejam pautadas na verdade, na justiça, no amor. É preciso que nós estejamos em comunhão com Deus, para que Deus possa habitar em nós, para que Deus possa fazer morada em nós. E quando Deus se faz presente em nós, a paz, a alegria, a restauração. Aqui o Senhor está falando que vai zelar por Sião, trazendo uma esperança. Com grande zelo, com grande indignação, zelarei por Sião, por Jerusalém. É uma promessa de Deus, mas que está condicionada à obediência, que está condicionada ao povo seguir a lei do Senhor, os mandamentos. E a lei do Senhor é para a salvação. Os mandamentos de Deus aqui que foi dado a esse povo é para que esse povo possa seguir o caminho do bem, da verdade, da justiça. Era para a salvação. Mas infelizmente o povo de Israel sempre foi rebelde. O povo de Israel, mesmo diante de tantas correções, uma delas foi quando foi levado para a Síria, Judá foi levado para a Babilônia, sofreu aí sobre o Império Medo-Persa também, ficou sobre o domínio depois dos gregos, dos romanos, mas tudo isso não serviu
para a conversão absoluta do povo de Deus. Mas Deus vem fazendo uma nova promessa aqui nesse capítulo, nós vamos ver. Além de fazer uma promessa que haveria um tempo em que haveria paz, e a paz reinaria em Jerusalém, haveria aí uma nova Jerusalém, uma nova terra, um novo céu. Nós vamos ver que esse capítulo traz essa esperança, mas também aponta para as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, para aqueles que vão se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Ele vai dizer que muitas nações virão até Deus através do Messias, de Cristo. E aqui ele traz essa esperança que as cidades se encherão de meninos e meninas brincando em paz, brincando nas suas ruas, onde havia apenas soldados, armas, guerra, destruição, fogo, espada, haveria paz novamente. É a promessa da esperança de Deus a esse povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, novamente, exaltando aí o nome do Senhor, porque é Deus que está falando. Se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos teus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que é o restante? O remanescente, os fiéis, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, aqueles que permanecerem na aliança de Deus, aqueles que não se dobrarem à corrupção, à idolatria, à prostituição, à ganância, à vaidade, ao próprio ego. Deus está falando para mim e para você, e está nos chamando para ser essa parte dos fiéis que permanecem na aliança com Deus, que se permanece diante do Senhor com um coração puro, humilde, quebrantado, que segue a palavra de Deus, que se orienta pelos preceitos do Senhor, que vive em santidade, porque Jesus nos chama a ser santos, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor, porque Deus nos chamou para ser luz nesse mundo e não trevas. Ele nos chamou para ser sal, e o sal tempera, o sal faz diferença, o sal não é insípido, o sal faz a diferença, porque se não fosse, serviria para ser jogado fora e ser pisado. Mas não, o Senhor nos escolheu para fazer a diferença nesse mundo. E assim diz o Senhor dos Exércitos, que esse remanescente, o restante, ficaram maravilhados com a obra do Senhor, com a obra redentora, com a obra da salvação em Cristo Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Ou seja, aqui é salvação para todos, tanto para judeus quanto para os gentios de todas as nações, que virão a Cristo Jesus pela graça de Deus, pela salvação, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que estará de braços abertos para todos. E trá-lo-eis e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então Deus é um Deus para todos, é um Deus para todos aqueles que são fiéis, é um Deus para todos os gentios, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os lugares, que virão a Deus, que virão até Jerusalém, que adorarão o Senhor. Aqui está falando a nova Jerusalém, uma Jerusalém de paz, uma Jerusalém restaurada, onde Cristo governará para sempre, o Rei dos Reis. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: esforce-se as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, e estiverem no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Então esforça-te, ó povo, esforça-te, ó Israel, porque a casa do Senhor está sendo edificada. O Senhor Jesus Cristo edificou a casa de Deus, o templo do Senhor, porque Ele nos tornou filhos de Deus, Ele nos restaurou para que Deus pudesse habitar em nós. Então, alegra-nos, que cada um de nós possamos nos alegrar no Senhor, cada um de nós possamos nos esforçar para mantermos firmes nessa aliança com o Senhor, porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para o que entravam nela, para que o saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo, mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade,
e vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, os céus darão o orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. Ou seja, houve um tempo em que esse povo foi oprimido, esse povo foi massacrado, esse povo foi levado para o exílio, por causa do quê? Por causa do seu pecado, consequência do pecado. Então Deus está lembrando, e Deus está falando, teve tempo em que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para correção, para que o povo pudesse sentir na pele as consequências do pecado, se arrepender e voltar ao Senhor. Mas o Senhor faz promessa aqui para novos tempos, tempos de prosperidade, tempos de bênçãos, onde a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho, ou seja, tempo de prosperidade, onde o povo de Deus, o povo que permanecer fiel ao Senhor, herdarão a graça de Deus, herdarão as bênçãos do Senhor. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforça as vossas mãos. O Senhor está falando para mim e para você. Por que ser maldição no meio do povo? Nós devemos ser bênção, nós devemos ser luz, porque Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para ser um povo escolhido, separado, para a graça alcançar a todos. Deus me usa e te usa para ser instrumento, para alcançar aqueles que estão perdidos, assim como Deus separou Israel para ser luz no meio dos gentios, do povo que praticava tudo que é tipo de maldade, iniquidade, perversidade. Deus nos chama ao arrependimento, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, assim diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Quando fala que usa essas palavras, né? Quando eu pensei em fazer o mal, Deus não faz o mal, mas na realidade Deus usou assim nações como a Síria e a Babilônia, permitindo que elas viessem como vara de juízo sobre o povo de Deus. Então Deus permitiu que todo tipo de adversidade viesse ao povo para corrigi-lo. Deus poderia impedir? Poderia, mas foi consequência do pecado do povo. Foi consequência do pecado, e a cada ato tem uma consequência, é o que Deus está falando aqui. Mas agora Deus está trazendo bênçãos para esse povo que andou longe da presença de Deus, e longe da presença de Deus há apenas maldição, mas na presença de Deus há bênção. Deus está falando: vocês que se distanciaram de mim e sofreram consequências pelo seu pecado, pela sua maldade, pela sua iniquidade, eu os trarei de volta para a minha presença, e eu derramarei bênçãos sobre suas vidas. Em outras palavras, é isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, o jejum do quinto, o jejum do sétimo, o jejum do 10º mês será para a casa de Judá alegria, gozo e festividades solenes. Amai, pois, as verdades e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, de muitas nações, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, era para o povo de Israel ser luz no meio de todas as nações e conduzir o povo de todos os povos, todas as nações, todas as tribos até o Senhor. Era para que cada homem fosse até um judeu, para que ele pudesse conduzi-lo até o Senhor, até a terra da promessa, até a salvação. Mas isso aconteceu em quem? Em Cristo Jesus. Aconteceu em Cristo Jesus, descendente de Davi, que todos aqueles que se achegam a Cristo, Cristo abre o caminho até Deus através do seu sacrifício. Ele providencia a salvação, a libertação, a cura.
ele abre o caminho, restaura a aliança com Deus. Mas não aconteceu através do povo de Israel, que deveria ter sido luz, que deveria conduzir a outras nações até o povo de Deus, que deveria ser a diferença no meio de todas as nações, mas não foi. Mas Deus está falando aqui, sucederá que virão os povos, os habitantes de muitas cidades, e virão depressa suplicar o favor do Senhor. Ou seja, essa é a vida que nós teremos em Cristo Jesus. Nós buscaremos a Deus de todo o coração, porque nós praticaremos a verdade, a justiça, como verdadeiros cristãos. Essa tem que ser nossa atitude, esse tem que ser nosso comportamento. Essa sim tem que ser a nossa vida, de buscar a Deus. E Cristo Jesus nos garante essa abertura, esse caminho, e nos conduz a Deus. Cristo Jesus veio, o Messias, e derramou bênçãos sem limites. Então Deus aqui, Ele está garantindo aos povos gentios esse caminho, essa salvação, para que todos estejam na presença de Deus. E isso pode ser feito através de Cristo Jesus. Deveria ter sido através do povo de Israel, mas que foi desobediente, que não cumpriu as promessas que Deus havia feito para eles, não cumpriu a aliança, né? E não foi esse povo que Deus tinha um propósito para eles. Eles não foram obedientes à aliança, não cumpriram a aliança, não foram obedientes, não cumpriram e não foram fiéis à aliança do Senhor. Mas Deus levantou no meio deles seu filho Jesus, descendente de Davi, onde este sim conduziu a cada um daqueles que estavam espalhados por todas as nações, seja do Oriente, do Ocidente, todos os povos, todas as tribos, são levados através do caminho, da verdade, da vida, que é Cristo Jesus. Aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus são salvos. Então aqui o Senhor está falando de dias de grande alegria, de grande festividade, de grande comunhão, em que todos louvarão o Senhor, que todos os remanescentes buscarão o Senhor, que todos aqueles que permanecerem fiéis serão conduzidos a Deus, e essa condução se faz pelo intermédio, pelo caminho e pela verdade, pela vida, que é Cristo Jesus. Só Ele nos leva ao Pai, só Ele nos conduz ao Pai. E todos um dia estarão em Jerusalém, na Nova Jerusalém, que aponta para um dia em que Cristo Jesus reinará absolutamente com o seu povo, com os fiéis, com os remanescentes que permanecem fiéis a Deus, fiéis à aliança de Deus. Nós que fazemos parte hoje da Igreja de Cristo, que somos cristãos, verdadeiramente cristãos, que buscamos a face de Deus de todo o nosso coração. Mensagem maravilhosa, né, gente? Uma promessa de Deus para o povo de Israel que se cumpriu, mas o povo de Israel, infelizmente, não foi fiel ao Senhor. Deus sempre foi fiel ao povo de Israel, mas Israel nunca foi fiel a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu trabalho e que se faça prosperar sempre. Receba essa bênção do Senhor. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, eu te convido a se inscrever ainda agora, deixar o seu like, seu comentário, acionar o sininho para receber todas as notificações, todas as publicações, e nos sigam aqui pelo Facebook, Elis Ferreira Mourão, ou pelo nosso canal do YouTube, Dr. Elis Mourão. Todas as manhãs estamos aqui nesse propósito de fé, unido com o Senhor através da sua palavra, e crescendo em conhecimento, sabedoria, em experiência, e que Deus possa continuar falando aos nossos corações através desse propósito de fé. Até o nosso próximo encontro.